E aí, doutores e doutoras, tudo bem? Mais um vídeo no nosso canal. E o vídeo de hoje é importante para você que acabou de passar no exame de ordem e não sabe o que fazer, não sabe qual decisão tomar. Por isso, nesse vídeo nós teremos dois pilares, dúvidas e oportunidades. E diante desses dois pilares, das dúvidas e das oportunidades, apresentarei 3 perguntas a vocês. Por quê? Quando e como fazer sustentação oral. E em razão das respostas dessas perguntas, nós chegaremos a uma conclusão que eu acredito que é uma conclusão acertada para vocês, porque foi para a minha vida. Então o vídeo de hoje, ele trará um pouco do espelho do começo da minha trajetória desses quase 20 anos da advocacia recursal, atuando em tribunais e turmas recursais com sustentação oral. E eu acredito que o que aconteceu comigo, o exemplo de vida, as dúvidas que eu tive, as decisões que eu tomei em razão das oportunidades que apareceram, vão inspirar você que me assiste e vão fazer com que você também tenha uma trajetória de sucesso, uma trajetória de realização profissional. Vamos lá, sem enrolação, e vamos para o vídeo. Você que acabou de passar no exame de ordem deve estar se perguntando: certo, passei no exame de ordem e agora, o que eu faço? Apresento o meu currículo para um escritório de advocacia corporativo já consolidado para atuar como um advogado associado, ou abro o meu próprio escritório? Essas dúvidas, essas incertezas, questionamentos, essas expectativas, elas tomam conta do coração do jovem advogado. E eu sei muito bem disso, porque tomou conta do meu coração há quase 20 anos atrás. Mas uma coisa eu digo, essas dúvidas, essas incertezas, elas serviram como uma catapulta para me tirar de uma zona de conforto, me movendo, me provocando a aceitar desafios que apareceram no início da minha trajetória e me trouxeram até agora. E eu acredito que essas dúvidas, essas certezas não irão paralisar você, jovem advogado e jovem advogada. Mas eu deixo aqui uma dica de ouro e eu peço que tome nota. Essas dúvidas, essas incertezas fazem parte do processo de construção de você, jovem advogado, no futuro advogado de sucesso. Mas há um segredo, e o segredo está em como superar essas dúvidas e incertezas nos momentos que demandam a necessidade de tomada de decisão importante, que é o momento em que vocês se encontram agora. Por quê? Porque para cada dúvida, cada incerteza, certamente haverá uma grande oportunidade de transformação de toda a vida, de todo o futuro. Oportunidade. Tudo começa de uma oportunidade. A dúvida já está instalada no seu coração, mas a oportunidade poucos conseguem enxergar em meio a esse turbilhão de questionamentos, turbilhão de medo, turbilhão de dúvidas, turbilhão de incertezas. Às vezes isso ofusca a visão do jovem advogado, mas entendam que para cada dúvida, cada incerteza dessa, certamente há uma oportunidade. E aqui eu trago esse livro de Sêneca. Sêneca tem uma citação muito interessante, e já recomendo a leitura. Essa obra de Sêneca é sobre a brevidade da vida. Sêneca, ele foi um filósofo estoico. Da linha de raciocínio filosófico dele era tentar fazer com que qualquer pessoa não focasse nas incertezas do futuro, mas sim focasse nas oportunidades do presente, do concreto, naquilo que está ao alcance da pessoa e não na incerteza, no devir que está fora do controle de qualquer pessoa. Vamos ver o que Sêneca nos diz acerca do tema de hoje do vídeo. Diz assim Sêneca: o maior obstáculo à vida é a expectativa, que depende do amanhã e desperdiça o hoje. E é baseado nessa linha de raciocínio que eu quero que você acompanhe comigo uma das vigas mestre, que é a oportunidade. Mas sabe o que fez a diferença na minha vida? Foi, em meio a essa incerteza, essa dúvida, como agir, qual a decisão tomar, eu entendi ali que Deus estava colocando na minha vida uma grande oportunidade. E para isso eu precisei tomar uma decisão. E essa oportunidade certamente mudou a minha vida. Porque se eu não tivesse tomado aquela decisão lá atrás, eu não estaria hoje aqui junto com vocês compartilhando essa experiência. Mas sabe o que fez a diferença na minha jornada? Eu lhe conto agora. Foi aproveitar a oportunidade de, logo no início da minha carreira profissional, aceitar um desafio de fazer sustentação oral. É isso mesmo, eu aproveitei a oportunidade que Deus colocou na minha vida naquele momento, mesmo em meio à dúvida, incerteza, não ter uma visão plena e completa do que haveria de vir, mas mesmo assim eu aceitei essa oportunidade, aceitei esse desafio e fiz
a minha primeira sustentação oral. E é isso que eu quero contar para vocês. Certo, Aronan, mas isso foi com você. E o que isso tem a ver comigo? É isso que eu vou tratar no vídeo de hoje com vocês. Lembra que no início, na introdução do vídeo, eu falei que teriam duas colunas, a dúvida e a oportunidade. E que sob essas duas colunas traria 3 perguntas, 3 questionamentos. Por que fazer sustentação oral? Quando fazer sustentação oral? E como fazer sustentação oral? Para essas 3 perguntas, nós encontraremos as respostas juntos. Isso independentemente de você escolher trabalhar no escritório corporativo como advogado associado ou abrir seu próprio escritório. E eu vou provar para você no vídeo de hoje que isso é possível. A primeira pergunta: por quê? Por que fazer sustentação oral? E aqui eu vou contar um pedacinho do início da minha vida. Ainda na época da faculdade, era mais ou menos no 6º período do curso. Eu lembro muito bem, havia casado há pouco tempo. Minha esposa chegou para mim e disse: Aronan, estude para que pelo menos no final, quando você concluir a graduação do curso de Direito, você se tornar um advogado. Porque se você não estudar, nem na OAB você irá passar. E isso inquietou meu coração. No primeiro momento eu questionei assim internamente, dizendo: poxa, ela me mandar estudar? Eu estudo, só que na verdade eu estava me enganando. Eu estudava apenas para atingir a nota de satisfação do curso de graduação e poder passar de semestre e também chegar ao final do curso e me formar. Eu não estava me preparando para uma prova da OAB que eu iria ter que enfrentar no final do curso. E aí eu comecei no 6º período a estudar. E eu fiz a inscrição da primeira fase no 8º período, passei. Quando me matriculei no 9º período, eu fiz a segunda etapa da prova da OAB e tive a felicidade de passar. Nesse momento, eu havia sido contratado como estagiário para trabalhar no escritório de Dr. Silvio Marcos Fernandes de Miranda, a quem eu aproveito para render as homenagens, e esse vídeo eu dedico a ele, um grande amigo meu, mas que na época foi um empregador. Foi através dele, Dr. Silvio Marcos, do escritório dele, toda a estrutura do escritório dele, que me permitiu ter o contato com o direito previdenciário nesse primeiro momento. E lá fui contratado como estagiário, passei na prova da OAB no 9º período, e vejam bem, se eu não tivesse escutado a minha esposa no 6º período, eu não teria passado no exame de ordem, não teria sido admitido como estagiário no primeiro momento no escritório do Dr. Silvio, não teria sido efetivado como advogado logo em seguida, após efetivar a minha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, e eu não teria me tornado um advogado apto a fazer sustentação oral. Mas como assim apto a fazer sustentação oral? É óbvio, só pode fazer sustentação oral quem é advogado, quem está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, quem foi aprovado no exame de ordem. Então, tudo isso começou lá atrás, no 6º período, quando ouvi, pela graça de Deus, o sábio conselho da minha esposa, Cristiane, a quem também homenageio nesse vídeo. Portanto, respondendo à pergunta, por que fazer sustentação oral? Ora, a resposta é óbvia, porque nós costumamos a duvidar de nós mesmos, nós costumamos a nos tornarmos o nosso próprio sabotador, e isso é perigoso. Sêneca diz o seguinte: mas adiar as coisas é o maior desperdício da vida. Isso vai embora a cada dia que chega e nos nega o presente ao prometer o futuro. E respondendo à pergunta, o porquê? Por que fazer sustentação oral? Primeiro, porque eu estudei, passei na prova da OAB e me tornei advogado. E aproveitei a oportunidade que apareceu. Porque se eu não tivesse passado na prova no exame de ordem, se eu não tivesse a minha inscrição deferida como advogado, eu jamais poderia estar apto a fazer sustentação oral. Então a primeira resposta do primeiro porquê é essa, porque eu estudei. E se você que está me assistindo nesse vídeo, você acabou de passar no exame de ordem, ou se você concluiu e já exerce advocacia há pouco tempo, saiba que você já está apto a realizar sustentação oral nas turmas recursais, nos tribunais, inclusive tribunais superiores. Portanto, fazer sustentação oral porque você estudou, fazer sustentação oral porque você é advogado, fazer sustentação oral porque você é qualificado. Foi assim que aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, pode acontecer com você também. E outra resposta ao porquê, porque é uma das formas de você se destacar no ambiente corporativo, ou também se destacar caso seja a sua decisão de abrir um próprio escritório e exercer a advocacia por conta própria. A segunda pergunta que precisa ser respondida é quando? Quando eu devo começar a fazer sustentação oral? E a resposta para essa pergunta
ela é muito objetiva. É agora, exatamente agora. Se você já foi aprovado no exame de ordem, se você já está inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, você já tem o requisito básico para começar a fazer sustentação oral. Ou seja, o requisito legal, que é ser um advogado. Portanto, ele é bem objetivo. Não depende de mais nada. Depende de você querer começar a fazer sustentação oral. Você abraçar a oportunidade, o desafio de começar a fazer sustentação oral. Em outras palavras, se você já é advogado, você deve começar a sua trajetória de sucesso, performando e se destacando na advocacia agora. E tudo que eu estou falando aqui, eu tomo como régua de medida a minha trajetória, a minha vida, o meu exemplo profissional. Tudo é questão de oportunidade e nada mais. Essas dúvidas, elas nos movem a sair da zona de conforto e, como consequência, nos levam a enxergar grandes oportunidades. Como eu disse, logo no início do ano de 2006, eu já estava inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, eu já era um advogado. E poucos meses depois, apareceu uma grande oportunidade, uma oportunidade que transformou a minha vida. Ali, certamente, eu agradeço a Deus pela vida do Dr. Silvio, por ele ter me dado essa oportunidade, ele ter confiado em mim. E qual foi essa oportunidade, Aruna? O Dr. Silvio, ele sempre foi um profissional muito responsável e ele era o responsável por todas as sustentações orais no escritório. E não eram poucas. O volume de processo mensal era enorme sob a responsabilidade do Dr. Silvio. E junto com ele, fora eu, haviam mais 3 advogados que também integravam a equipe do Dr. Silvio. Advogados mais experientes. E o que acontece? Num determinado momento tinha uma pauta de processo da turma recursal da Seção Judiciária da Paraíba e o Dr. Silvio não poderia estar presente para fazer as sustentações orais como de costume. E ele perguntou no escritório quem se habilitaria ou quem se disponibilizaria a fazer as sustentações orais. E eu nunca tinha visto uma sustentação oral, eu nunca tinha participado de uma sessão de julgamento. Como os demais advogados não se habilitaram, eu, querendo mostrar serviço, aceitei esse desafio. E foi a virada de chave na minha vida. E foram 4 processos. Resumo da história, desses 4 processos, eu perdi um e outros 3 eu consegui convencer a turma recursal a reformar a sentença de improcedência. Mas eu trago comigo, na lembrança, não a vitória dos 3, foi a primeira derrota, que foi na primeira sustentação oral. E eu vou lhe contar agora como foi, porque eu não tenho nenhum pudor, eu não tenho nenhuma vergonha. Porque nos tropeços, nas adversidades que passei e continuo passando ao longo dessa minha caminhada profissional, é que me ajudaram a forjar o profissional que hoje eu sou. Após a sustentação oral, eu perdi por 2-1, ou seja, um dos julgadores convenceu da tese que eu apresentei e os outros, o relator e o outro julgador não se convenceram. Mas veja bem, se eu tivesse sido tomado de medo, daquela dúvida, de incerteza, naquele momento em que o Dr. Silvio precisou que alguém fizesse sustentação oral e eu não tivesse aceitado o desafio, hoje certamente eu não estaria aqui com você tendo essa conversa, compartilhando uma experiência e uma trajetória de mais de 3.000 sustentações orais. Tudo começou naquele dia em que eu aceitei o desafio e eu não disse não para o medo, eu disse sim para a oportunidade. E isso me levou a ser reconhecido hoje, não só nas turmas recursais em que eu atuo, mas nos tribunais regionais federais em que já atuei com sustentação oral e até por ministros de tribunais superiores com relação à capacidade e à qualidade do serviço que eu presto. Ou seja, se aconteceu comigo, como eu disse antes, certamente pode acontecer com você, mas só depende de você tomar essa decisão, só depende de você abraçar essa oportunidade e começar hoje uma carreira de sucesso na advocacia recursal. Inclusive, Sêneca traz um ensinamento que corrobora com o que eu estou dizendo. Sêneca diz o seguinte: você está discutindo o que está sob controle do destino e abandonando o que está sob seu controle. O que você está observando? Para qual objetivo você está se esforçando? Todo o futuro está envolto na incerteza. Viva imediatamente. Ora, abrace a oportunidade. Não seja paralisado pelo medo, pela incerteza e pela dúvida. Agora vamos para a próxima pergunta. Como fazer sustentação oral? Ora, a resposta dessa pergunta é fácil e você já tem a solução. Ou seja, você já tem a resposta dela. Mas antes, deixa eu voltar para o início da história da minha primeira oportunidade, das minhas primeiras sustentações orais. Eu aceitei aquela oportunidade, aquele desafio, não porque eu era irresponsável ou porque era maluco, que eu era louco, que eu era doido de jogar pedra na lua, como a gente fala aqui na Paraíba. Não,
Longe disso. Eu aceitei a oportunidade porque eu me senti, naquele momento, capacitado para fazer sustentação oral. Como assim capacitado, Orlando? Você acabou de dizer que nunca tinha tido experiência com sustentação oral. E isso é verdade. Eu nunca tinha tido até aquele momento experiência com sustentação oral. Mas eu tinha algo que me capacitava estar apto para aceitar aquele desafio. E o que era? Foi o fato de eu ter estudado durante pelo menos 2 anos de uma forma sistematizada, de uma forma intencional, de uma forma especializada, para que eu pudesse passar no exame de ordem. E eu consegui fazer isso. Eu não era maluco, não era um doido, mas eu me sentia preparado para estar naquele momento, porque eu havia estudado mais do que qualquer outro advogado ali naquele escritório, em que pese eles terem mais experiência na advocacia do que eu, mas eu acreditava que ninguém tinha mais conhecimento jurídico do que eu. E isso deve acontecer com você. Porque se você acabou de passar no exame de ordem, se você acabou de se tornar um advogado, ou se você já é advogado há pouco tempo, você tem o conhecimento jurídico necessário para se habilitar a fazer sustentação oral. Então, como é que você vai fazer isso? Com o conteúdo jurídico que você dispõe. E eu vou lhe contar um segredo. A maioria dos advogados que já atuam na advocacia há muitos anos, eles não têm o conhecimento jurídico de forma ampla e multissistematizada como aqueles que acabaram de passar no exame de ordem. Eu não digo que eles não estudam para aquela área que eles trabalham. Então use esse conhecimento a seu favor. Aproveite essa oportunidade utilizando esse conhecimento para se habilitar para fazer sustentação oral. E aí está a resposta. Como vai fazer sustentação oral? Com o conhecimento jurídico que você adquiriu ao longo desses anos, meses ou dias para fazer com que você fosse aprovado no exame de ordem. Ao longo desses anos, venho sendo forjado na fornalha dos tribunais e na bigorna das tribunas, fazendo sustentação oral. E vejam bem, nessa minha primeira sustentação oral que eu tinha dito, eu preparei a sustentação oral de uma forma absolutamente formalista, de uma forma absolutamente técnica, ao ponto que parecia que eu estava defendendo a minha tese de conclusão de curso de graduação em Direito. Só para vocês terem ideia, e fazendo um recorte aqui, eu citei de Wadi Lamigos Bulos, teorias trazidas por ele na Constituição anotada, e também do professor José Afonso da Silva, sobre a aplicabilidade da norma jurídica, da norma constitucional. Então vejam, foi algo extremamente técnico, e por isso eu acredito que não deu certo, embora tenha conseguido convencer um dos julgadores. E após perder esse primeiro processo, eu entendi que o mais importante não é demonstrar o conhecimento jurídico para os magistrados, embora o conhecimento jurídico seja importante para mim, na construção da minha linha de raciocínio. Mas eu não preciso transparecer isso. Inclusive há um princípio, um brocádio jurídico desde o direito romano que diz iuria novit curia, ou seja, o juiz conhece o direito, o juiz conhece as normas jurídicas, e é isso que se espera. E naquele processo, eu não sabia disso, nunca ninguém tinha me dito isso, que eu não precisava dizer o direito para o magistrado, para o julgador, que eu não precisava dizer regras constitucionais, regras de aplicabilidade de normas constitucionais para os julgadores, uma vez que eles sabem dessas regras, eles sabem dessas normas. E após perder esse primeiro processo, eu entendi que tão importante quanto conhecer o direito é expor as peculiaridades do processo, as questões fáticas e as matérias de prova, obviamente fazendo uma subsunção desses fatos e desses elementos de prova à norma jurídica, a fim de fazer com que ocorra essa absorção e esse entendimento pelo julgador e que ele venha acatar as teses defendidas pelo advogado. E Deus me deu essa capacidade de perceber isso muito rápido. Logo após perder o primeiro processo, eu senti isso, consegui mudar a chave e aplicar essa dica que eu estou trazendo para vocês agora nos outros 3 processos. Tanto é que o resultado foi positivo nos outros 3 processos. Ali eu tive a oportunidade de perceber que Deus me deu a oportunidade de desenvolver um talento a mim confiado, um talento muito valioso, que é a capacidade de expor determinados fatos, desenvolver teses argumentativas e convencer os julgadores. E eu não teria, de forma alguma, compreendido esse propósito que Deus colocou na minha vida se eu não tivesse aceitado o desafio lá atrás e abraçado essa oportunidade. E é isso que eu quero que aconteça com vocês. Portanto, fica bem claro do porquê, quando e como iniciar a sustentação oral.
Recapitulando, por quê? Porque você estudou para passar no exame de ordem para hoje ser um advogado. Também, porque para você se destacar, seja no escritório em que você está associado no âmbito corporativo, se destacar dos outros advogados, seja para você se destacar na advocacia unipessoal do seu próprio escritório com relação a outros advogados que já estão à sua frente no exercício da advocacia. Segundo, o quando? Agora. É agora o momento de começar a fazer sustentação oral. Não deixe as dúvidas paralisar você. Aproveite a oportunidade, aceite os desafios, saia da zona de conforto, abrace a oportunidade, porque abraçando essa oportunidade você vai avançar, você vai crescer e você vai se tornar um advogado de sucesso. Como? Colocando em prática todo o conhecimento jurídico que você adquiriu estudando para passar no exame de ordem e hoje se tornar o advogado que você é. E eu finalizo esse vídeo citando o texto de Eclesiastes. Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: tudo tem seu tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Salomão quis dizer aqui que Deus já determinou um tempo para tudo, e o seu tempo já foi determinado por Deus. Agora, procure entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Porque a partir do momento que você entender o propósito de Deus na sua vida, certamente você vai atingir patamares que você nunca imaginou. E faça isso. Então não perca a oportunidade. Venha comigo nessa jornada. Confie em mim. Me ajude a te ajudar. E abrace todos os desafios. Enfrente todas as oportunidades. E supere todas as incertezas. Faça o hoje. Plante agora para colher lá na frente. Eu agradeço a atenção de todos, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário no vídeo, curta, se inscreva, compartilhe, porque isso é muito importante para mim. E fique com Deus e até a próxima.